É sempre um privilégio estar aqui com vocês, quando a gente consegue estar. E nós realmente queremos que Deus complete a obra que Ele começou em vocês. A maioria de vocês são jovens. E eu e a April, minha esposa que está ali, e o Calebinho que está ali. Quando nós éramos, eu tinha provavelmente a idade de alguns de vocês. Eu tomei a melhor decisão da minha vida. Apesar de eu ter crescido num lar evangélico, eu decidi que eu ia viver a minha vida para Jesus. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, em todos os aspectos. Eu sei que vocês, na idade que alguns de vocês estão, você é bombardeado por tantas coisas, pelas emoções, pelos hormônios, pela vontade de ser feliz. Agora eu quero te dizer uma coisa: Jesus sabe escrever a sua história melhor do que qualquer pessoa. Ele tem o melhor para você, e é muito bom. Então, o seu futuro, quando você coloca nas mãos de Jesus, é bom demais, é maravilhoso. Ai, Jesus. Eu não sei como que a gente vai fazer isso. Quero falar um pouquinho sobre cultivando o chamado. Cultivar o chamado. Deus chamou. Vocês estão aqui porque vocês têm um chamado. Senão você não ia sair lá da sua cidade. Quem aqui veio? Tem pessoas de vários estados aqui, não tem? Quem aqui é do Amazonas? Sexta-feira eu vou estar lá em Manaus. Nós amamos aquela terra. Quem é do Acre? Nós amamos Rondônia. Eu vou estar lá em setembro. Um povo incendiado por Jesus. Qual outros lugares que tem? São Paulo. Taubaté. Paraná, brincadeira. Londrina, cadê o pessoal de Londrina? Do Nordeste, quem está aí do Nordeste? Piauí. Maceió, Ceará, cadê? Floripa. Pará, eita. A terra boa. Maranhão. Eu estava lá essa semana. É semana ou semana passada? Foi bom. Sabe, queridos, sabe, alguns de vocês juntaram dinheiro, a maioria de vocês tem muito dinheiro, mas alguns de vocês não tem tanto. Alguns de vocês juntaram seu dinheiro para vir aqui nessa escola, porque dentro de você tem um instinto de que você tem um chamado de Deus, de que Deus te chamou para algo mais, né? Você saiu lá da sua terra para vir aqui nesse frio, até que agora está mais quentinho, né? Porque você tem um destino, você crê que Deus tem um chamado para você. Quantos aqui creem nisso? Então, tentar te convencer que você tem um chamado é chover no molhado. Você tem um propósito, você tem um chamado. E eu queria gastar só um tempinho, nós vamos ser rapidinho.
Em Juízes capítulo 13, a palavra de Deus diz que quando havia os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. O povo de Israel estava escravo por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. Agora guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque conceberás e darás à luz um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe, e começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Vira para o seu irmão e fala: Aqui está falando de Sansão, você sabe a história de Sansão. E aqui diz assim que havia uma geração seca, escravizada pelos filisteus. E o Senhor pega e fala: sabe uma coisa, eu vou começar a chamar homens, eu vou começar a chamar alguns, eu vou começar a gerar alguém que vai fazer uma bagunça santa. São vocês. São vocês. Há 20 anos atrás, Deus começou a falar sobre essa geração. Uma geração que seria diferente. Uma geração que não mediria esforços. Uma geração que amaria os pobres. Uma geração que amaria as nações. Uma geração que sairia para as ruas e expressaria o reino de Deus com criatividade, com unção e graça. E vocês são parte disto, vocês são parte de uma promessa. Mas quando o Senhor virou para aquela mulher que era estéril e disse para ela: olha, você vai estar gerando algo dentro de você, então toma cuidado com o que você bebe, com o que você come, o que você faz, porque o chamado não é só para o menino que vai nascer, mas é para o útero que vai gerar. Vira para o seu irmão e diz: o chamado não é só para o menino que vai nascer, mas é para o útero que vai gerar. Ou seja, Deus, Ele quer separar o útero para gerar algo. O útero é o ambiente. Eu não posso nem ir lá, senão eu vou ficar uma hora aqui. O útero é o ambiente onde é gerado. A primeira coisa que Deus faz quando Ele está te separando para Ele gera um ambiente. Quantos aqui lembram, nos últimos 10 anos, o que mais se falou no Brasil? E os meninos gritavam: santidade, pureza, noiva linda, preciosa. Esse ministério de dança começou a usar roupas brancas e puras, falando de pureza e de santidade. Por quê? Porque Deus estava criando um ambiente. O Senhor estava gerando um útero para gerar aqueles que têm o chamado dEle. Como estão entendendo? Então a primeira coisa que o Senhor faz, Ele gera um ambiente. Ele cria um ambiente de santidade, de pureza, de separação, para que Ele possa colocar a semente da coisa profética, da coisa sobrenatural. Então, nesses últimos anos, Deus tem tentado gerar um ambiente no Brasil para gerar vocês. E sabe, alguns de vocês não entendem porque a sua vida, você olha para o lado e para o outro, todo mundo na igreja pode fazer, mas você, Deus não deixa você fazer. Quem já sentiu assim? Quem já sentiu que eu fui fazer uma coisinha errada, o diácono apareceu? Quem já se sentiu assim? É porque você tem um chamado de Deus. É porque você tem um propósito e o Senhor te separou para algo. É porque você é filho, é porque você é filha, é porque o Senhor te ama, é porque o Senhor quer te usar, é porque o Senhor te separou. Todo mundo pode, você não. Sabe por quê? Porque você está separada desde o ventre. Você está separado desde o ventre. Você tem um chamado de Deus.
Então, quando Sansão nasceu, o pai dele virou para ele: filhão, eu não vou cortar seu cabelo, porque você é separado desde o ventre. Filhão, você não vai beber bebida forte, porque você é separado desde o ventre. Então, o nosso trabalho aqui com vocês é virar para você e dizer: sabe de uma coisa? Vocês são separados de muito tempo, e nós vamos encher vocês de fogo, para que vocês cumpram o chamado que Deus tem para a sua vida. Sim. Quando a gente fala de artes, eu não. A arte não é o fim, mas é um meio para expressar coisas do coração do Senhor. Um dos problemas de nós músicos e de artistas é que nós paramos na contemplação da música e a contemplação da arte. Mas a arte deveria ser apenas um útero para gerar e expressar aquilo que os céus querem falar ou que os céus querem dizer. Vocês conseguem entender isso? Vamos lá, estou resumindo. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 5. A Bíblia diz assim: ora, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam o oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Olha bem para mim, o que eu vou falar para vocês, eu creio nisso. Eu creio que o inimigo está apavorado com vocês. Eu creio que o inimigo no Maranhão tem medo de como vocês vão voltar para lá. Eu creio que o inimigo no Pará está desesperado quando vocês pisarem naquela terra, em Florianópolis, em as cidades onde vocês estão. Sabe por quê? Porque é latente o chamado que tem na sua vida e o propósito que Deus tem em você. E quando você entende isso, aqui diz que o coração do inimigo se derreteu, porque estava chegando a hora de ser estabelecido aquilo que Deus havia prometido. Uma geração falhou, mas a outra não. Vira para o seu irmão e diz: uma geração pode ter falhado, mas em nome de Jesus, nós vamos conseguir. Pela graça de Deus, nós vamos conseguir. E nós vamos sacudir as nossas cidades. Nós vamos sacudir as universidades da nossa cidade. Nós vamos invadir as escolas da nossa cidade com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com a revelação do Senhor, usando as artes como um canal para expressar o reino de Deus. Aleluia. Quantos entendem isso? Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Então essa geração de Josué é uma geração que veio depois de uma geração que falhou. E ela falhou por várias razões. Eu penso nos jovens que eu tenho encontrado agora no Brasil, e o meu desejo é sempre dizer para eles: não cometam os mesmos erros da geração passada. Os ministérios que estão começando, se eles me pedem qual o conselho que você pode me dar, é: cometa o mínimo de erro possível. Aprenda com os nossos erros e não copie os nossos erros, mas acerte, porque vocês vão ir mais longe do que uma geração passada. Vocês entendem isso? Segunda coisa, e eu quero ver só alguns erros aqui da geração passada, que era a geração de Moisés. Primeira coisa que a geração de Moisés errou e que você não pode errar, está em Números capítulo 11, nós não vamos lá por causa do tempo. Diz assim: eles chegaram e disseram: sabe de uma coisa? Eu não aguento mais esse maná. E uma tradução diz assim, que eles disseram: sabe de uma coisa?
O povo misto que estava com eles desejou ter uma vida mais fácil. Essa é a tradução em números 11, uma tradução mais diferente. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus nunca prometeu que ia ser fácil, mas Ele prometeu que ia valer a pena. Um dos primeiros erros que o povo de Israel cometeu no deserto foi que eles queriam a coisa que suco com pão doce, a coisa mais fácil. Eu quero dizer uma coisa. Não queria dizer, mas vou dizer. As pessoas vão olhar com cara feia para você. É melhor você acostumar com isso. As pessoas vão achar que você é doido. As pessoas vão achar que você é desequilibrado. As pessoas vão tentar te colocar num caixotezinho. É melhor você se acostumar com isso. Pessoas que às vezes estão do seu lado vão te criticar e falar: nossa, essa dança sua é muito desengonçado. Daí a pouco você sai chorando. É muito estranho, muito feio, muito ruim, muito chato, muito boring, muito não sei o que. Sabe, eu quero dizer uma coisa, não vai ser fácil, mas eu quero dizer uma coisa. Vai ser bom demais. E eles falaram: sabe uma coisa, a gente não quer esse maná. E a Bíblia diz que eles falaram: a única coisa que a gente vê é esse maná. Toma cuidado de você ser uma pessoa que se mova apenas pelas coisas que você vê. Aquilo que eles não conseguiam ver é que aquele maná era um ato profético, um referencial temporal do verbo de Deus se fazendo carne. Às vezes você não entende porque você está passando por algumas coisas na sua vida e você fala: eu não estou enxergando o que eu quero enxergar. E talvez você não talvez você não sabe, mas Deus está colocando você nessa situação e nesse momento para que você seja um referencial de algo profético que Ele vai fazer na sua cidade, na sua nação ou na sua terra. Teve uma época no Brasil que todo mundo queria ser profeta. Hoje eu acho que nem tanto. Mas deixa eu dizer uma coisa. Deus virou para um profeta chamado Ezequiel. Ele disse: vem cá, pega um tijolo. Ele pegou um tijolo e o Senhor falou: escreve de um lado e do outro e põe esse tijolo lá. Mas Senhor, mas o que é isso? Esse tijolo é a palavra para Israel. Sabe o que o Senhor faz quando Ele te chama? Você é o tijolo do Senhor. Ele começa a marcar a sua vida. Essas cicatrizes, essas rejeições, essas pedradas que você leva, essas adversidades que você leva, essas madrugadas que você não consegue dormir porque você tem que orar, o momento onde você chora aos pés do Senhor, os momentos, sabe o que o Senhor está fazendo? Ele está escrevendo em você. Deixa eu dizer uma coisa. Todo homem e mulher de Deus, a vida dele deveria falar mais alto do que a pregação dele. Na verdade, as pessoas veem mais o que você é do que o que você fala. Quando você está na plataforma, a autoridade da sua ministração está conectada com aquilo que você é. Eu vou dizer para vocês: sobe uma mulher, dança. Sobe uma outra mulher, dança a mesma dança. Os céus continuam do mesmo jeito. Outra, os céus se rasgam e a glória desce. Mas eles dançaram a mesma dança, vestiram a mesma roupa. Qual é a diferença? Um deixou Deus escrever nele a vontade dele. O outro falou: eu faço a minha vontade, não a vontade de Deus. Sim ou não? Alguns de vocês têm doído. Mas o Espírito Santo está te dizendo: eu estou escrevendo a sua história.
Eu estou gerando autoridade no seu ministério. Você está entendendo? Eles viram o maná, comeram o maná, era um milagre, mas eles acostumaram com aquilo. E eles falaram, sabe uma coisa, a gente só está vendo isso. O problema nosso é que a gente só vê o óbvio. Você precisa ver o que Deus está fazendo por trás disso que você está passando. Você precisa ver o que Deus está edificando através disso que você está vivendo. Quantos entendem isso? Então não cometa o erro dos pais, que foi murmurar e reclamar. Está tudo assim. Ninguém presta. Nada acontece. Eu não consigo mais. Vou chutar o balde. Vou largar tudo. Deixa eu dizer uma coisa, não larga o osso não. Piorou, o irmão me chamou de cachorro. Agora que eu vou embora mesmo. É uma figura de linguagem. Você não é cachorro, você é lindo, maravilhoso. Mas alguém falou, né? Aleluia, Jesus. Eu realmente preciso que vocês sejam valentes. Vocês estão num tempo da igreja que a coisa vai ser rompida pela força e pela fé. Vocês estão num momento da história da igreja no Brasil que não há tempo para você ir lamber suas feridas. É hora de você profetizar a vida e avançar para frente. Você está num momento na sua vida e na história da igreja que você não pode amarelar com qualquer coisa. Você tem que se agarrar às verdades pregadas. Você precisa se agarrar à palavra de Deus. Você precisa erguer a sua cabeça e você precisa avançar. Alguns de vocês, e eu estou profetizando isso, talvez seja loucura, mas alguns de vocês estão sendo empurrados para trás pela circunstância. Alguns de vocês saíram da sua cidade e estão aqui porque você sentiu que nesses últimos 6 meses o ministério de dança na sua igreja estava sendo abortado. Você sentiu o cheiro do aborto e o cheiro de morte do chamado que Deus deu para os jovens. Alguns dos jovens que estavam envolvidos no ministério caíram em pecados, largaram as coisas, desistiram. A liderança fechou a porta. Reia. E você veio aqui para ver se você ouvia alguma coisa. Para ver se Deus falava, coitadinho de você. Mas Deus está dizendo para você, você não é coitadinho, você é valente. Levanta, vai atrás dos cacos, ajunta, chama aqueles que caíram, levanta eles, profetiza sobre eles, treina eles de novo, equipa eles de novo, incendeia eles de novo, focaliza eles de novo, alinha eles com a palavra, porque eu não acabei com você e não acabei com eles. Eu estou te chamando para ser valente, para ser valente, para ser valente. Come on. Come on. Fica satisfeito com esse maná que Deus está te dando. Está difícil, mas come e adora. Come e adora. Esse tempo que você está passando, esse maná que você está vivendo, come e adora. Come e adora. Deus só falou uma coisa para o profeta. Essa escola chama profeta da dança, das danças, ou da dança. Já esqueci. Deus disse uma coisa para o profeta: come, não seja rebelde como a casa rebelde. Come o que eu te dou. Deus está dando algo para você, come. Vai doer, vai queimar, mas come. Deus está repreendendo a sua vida e falando, tira isso. Abre mão desse relacionamento, abre mão daquilo outro. Abre.
Porque você não sabe o que tem amanhã. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Come on. Muitos de vocês estão pensando, é melhor que ele não tivesse pregado. Amém? Diga, Jesus, eu vou comer o maná, aquilo que o Senhor me dá. Segunda coisa, não fuja do processo de Deus. O chamado tem um processo. Deus nos dá uma promessa, mas entre o seu chamado e a sua promessa existe um processo. E esse processo muitas vezes é doloroso, mas vale a pena. Interessante que Jesus, quando ele foi, aqui estava Jesus, João Batista falou, olha, ele é o cara, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista virou para os seus discípulos e falou, olha, segue ele é o cara. Na hora que Jesus está sendo reconhecido, o Espírito Santo falou, vem cá comigo. Levou ele para o deserto. E a Bíblia diz que depois de 40 dias, a Bíblia diz que depois de 40 dias, Jesus teve fome. A carne dele gritou, a carne dele esperneou, falou, eu quero comida. Quero te dizer uma coisa, não dê ouvidos à sua carne. Todo dia minha carne diz, desiste, Judson. Coitada da April. Ela sofre comigo, porque às vezes, cria vergonha na cara, levanta, vai. Deus é uma mulher, April é uma mulher de Deus na minha vida. Sabe, nós precisamos de pessoas que falem com a gente, o que é isso, cara? Bola para frente. Sabe, a nossa carne, tem hora que ela começa a gritar. Nessa hora que você tem que dizer, nem só de pão viverá o homem. E eu não vivo por causa dessas coisas. Oh, coitadinho de mim, para com isso. Você foi chamado por Deus, separado pelo Senhor. Você não precisa ter medo. Você não precisa pensar que você vai voltar para trás. Sabe como que Deus chama você? Ele chama você de boa obra. O diabo fala, é a pedra no meu sapato. O céu chama você de boa obra. E ele diz, a boa obra que eu comecei, eu vou terminar. Aquilo que eu comecei, eu vou terminar. Eu não vou te deixar no meio do caminho. Eu não vou te abandonar. Eu não vou te largar. Eu quero dizer uma coisa, que os grandes homens de Deus da história passaram por momentos onde eles acharam que tinha acabado tudo. Quem não se lembra de... Vocês oraram um pouco, minha pregação está começando a crescer, estou com medo até onde que a gente vai. Vamos lá. Quem não lembra de Elias? Elias, o que o cara fez? Ele, finalmente, depois de 3 anos que ele estava fugindo, escondendo, Deus falou, vai lá, cara, que eu vou te honrar, eu vou abrir os céus. Ele foi lá, restaurou o altar, abriu os céus, a chuva desceu. Ele falou, vão matar todos esses profetas de Baal, vagabundo. Matou todos os profetas de Baal. E daí a pouco, agora que eu acho que ele falou, acabe e corre, porque a chuva veio. A chuva veio, acabou. Agora é só pegar um cruzeiro para as ilhas do Caribe e lá. Ano que vem eu vou para o Havaí. Aí eu vou começar um ministério de dança lá, havaiano, vocês vão ver. Vou pôr no Facebook. Eu e a April vamos ministrar lá, surfar lá, vamos ver. Vocês estão rindo, né? Mas, isso é minha carne falando, tá, queridos? Não ouça ela. Elias pensou, ok, agora sim, completei a obra. Aí ele recebe um e-mail. E-mail não, era no Facebook. Jezabel fala, vou te pegar. Ele começa a desesperar. O cara tinha liberado fogo do céu. Matou não sei quantos profetas de Baal. A chuva caiu. A Bíblia diz que ele saiu correndo para salvar a sua vida. Amarelou. E a Bíblia diz que ele ficou amargurado, ficou indignado. Aí ele virou para Deus e falou,
Só eu sobrei. Ó vida, ó azar. Você conhecia aquele desenho animado? Ó vida, ó azar, ó vida. Tem crente que é assim, querido. Não é aqui o seu descanso. Levanta, sacode a poeira, vai para frente. Vai para frente. Vira para alguém que está do seu lado e fala: levanta, sacode a poeira e vai para frente. Não confie nas suas emoções. Confia na palavra de Deus. Quando a sua emoção diz: não tem como, eu não vou adorar, você adora. Quando a sua alma diz: coitadinho de mim, falar coitadinho de mim, não. Eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Fui chamado para essa hora e eu não vou desistir. Aleluia. Quantos creem nisso? Aleluia. Foi esse um dos erros que o povo de Israel cometeu. Outra coisa que pode te atrasar no caminho, está em Números capítulo 12, é quando você começa a criticar líderes ou ministérios. Arão e Miriam começaram a criticar Moisés. Deus apareceu e falou: quem mandou você criticar ele? Ela ficou leprosa e por causa disso o povo de Israel ficou parado por vários dias no meio do caminho. Sabe o que significa? Não critica o ministério de ninguém. É muito fácil a gente parecer bem criticando os outros. Vou repetir isso. Isso é uma das chaves mais importantes para o ministério. Não critique o ministério de ninguém. Vou te dar um conselho que talvez as pessoas não vão gostar. Fuja de ministérios que se promovem às custas do erro dos outros. Que pregam 50 minutos, 45 minutos, eles só falam do pecado da outra igreja, do erro teológico de outra igreja, do erro teológico daquele ministério, do erro teológico daquele outro ministério de dança. Sabe o que é isso? É porque ele tem baixa estima, ele não sabe quem ele é em Deus, então ele precisa fazer que o outro não preste, para ele parecer que ele é bem. Foge desse tipo de gente. Vocês concordam comigo? Vamos lá, correr para a gente terminar. Amós já está ali angustiado. A coisa que definitivamente atrasou eles foi o capítulo 13. No versículo 26, Moisés mandou os espias espiar a terra. E quando eles voltaram, 2 dos espias creram e 10 dos espias não creram. E no versículo 26 de Números capítulo 13, eles disseram assim: olha, a terra realmente mana leite e mel, mas vieram Moisés e Arão no deserto de Parã, Cádiz, deram-lhes a conta a eles, bem com toda a congregação, mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte, 2 pontos: fomos à terra que nos enviaste, ela verdadeiramente mana leite e mel. Metade da promessa é verdadeiro, mana leite e mel. Este é o seu fruto, eles trouxeram o fruto. Relataram a Moisés: mas o povo que habita nesta terra é poderoso e a cidade, toma cuidado com mais. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. Que mais? E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Vira para o seu irmão e fala: o maior inimigo do seu ministério é a forma como você enxerga você mesmo e a forma como você enxerga Deus. Se você tem uma teologia errada sobre quem você é e sobre quem Deus é, você é uma presa fácil do inimigo. Eles disseram: a terra mana leite e mel. Mas deixa eu te falar uma coisa: o povo lá é muito fera. Eu vi os gigantes, eu vi os valentes. Aquele pessoal
é violento. E eles disseram assim, esse aqui que é mais doloroso, ele disse, aos olhos dele, aos nossos olhos, nós éramos como gafanhotos diante deles. Eles tinham uma visão errada de quem eles eram em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é o que o inimigo... April me mostrou um vídeo, foi ontem, né? Ontem de ontem. Muito interessante, sobre mulheres. Um cara que não conhecia as mulheres, que não conhecia essas várias mulheres, ele fez, aquele cara que desenha, né? Aí falou com ela, senta aí, ele não viu o rosto dela, falou, me fala como você é. Aí ele desenhou ela. Daí a pouco a mulher foi embora e falou, mas antes de você ir embora, conversa com outra mulher aí fora, uma coisa assim. E aí a outra mulher que entrou, ele falava, eu quero que você descreve aquela mulher que saiu. Interessante que os dois desenhos são diferentes. As mulheres sempre descrevem a si mesma feia, abatida, deprimida. E uma outra pessoa que vê a pessoa e descreve a pessoa muito mais bonita. Sabe, o problema nosso é que nós muitas vezes nos vemos da maneira que o inferno quer que a gente se veja. E quando vem os desafios na nossa frente, a gente fala, isso aí não é para nós não, a gente não consegue não. Eu quero dizer para vocês que Deus vai dar estratégias para vocês na faculdade da sua cidade. Deus vai abrir porta para alguns de vocês nas universidades das suas cidades. E vocês vão implantar coisas na área de artes nas escolas das suas cidades. Porque eu quero te dizer uma coisa, não me entenda mal, não fique ofendido comigo, mas se o Ministério de Dança no Brasil não sair para as ruas, vai se tornar mais uma religião, que já se tornou, não fique ofendido comigo, e mais um motivo de briga na igreja. Pelo menos agora vai ter menos gente brigando pelo microfone. O microfone, o púlpito e a língua. Minha língua saiu. E a área de dança. Toca o mundo. Toca as nações. Sonhe alto. Sonhe fazer algo no teatro maior da sua cidade. Sonhe estabelecer o reino de Deus na sua cidade. Sonhe ensinar os meninos da favela na sua cidade sobre arte, sobre dança, sobre o reino de Deus, sobre a presença do Senhor. Use aquilo que você tem para edificar coisas eternas. Sim. Vira para o seu irmão e fala, meu irmão, você é lindo. Você não é um gafanhoto. Você é um valente. Você não é um gafanhoto, meu filho, fica tranquilo. Aleluia. Os gigantes que estão à sua frente, eles vão cair. Vocês viram o que eu li no Josué capítulo 5? A segunda geração, ela foi movida diferente. Daí a pouco, diz assim, o coração dos gigantes, não falou gigantes, mas eram todos os moradores da terra, estava derretido diante do povo de Israel. Ou seja, eles já sabiam que eles iam cair. Muitas vezes somos nós que não sabemos o que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes nós vemos isso aqui, quando Deus está vendo isso aqui. Eu acho que essa palavra hoje é para encorajar você. Em Hebreus capítulo 13, versículo 19, diz assim, que o povo de Israel não entrou na terra prometida por causa da incredulidade. Você precisa crer. Sabe qual é a pessoa que vai investir no seu ministério? Você.
Sabe qual a pessoa que mais vai? Ninguém acredita no meu ministério. Se você não acredita no seu chamado, você acha que os outros vão acreditar? Se você não acredita que Deus te chamou, Ô pastor, o que você acha, irmão? Não sei, eu tenho um chamado, eu pareço, eu tenho a coisa. Você precisa saber, Deus me chamou, eu tenho um chamado. E pode ter altos e baixos, vai ter situações difíceis, mas Deus te chamou. Você entende isso? Você precisa crer. É a incredulidade que nos impede de experimentar a plenitude do que Deus tem para nós. Aleluia. Vocês aguentam mais uns 5 minutos? Então vamos lá. O acerto da segunda geração, que são vocês. A primeira coisa que Deus fez com a geração de Josué foi tratar com medo. Ele virou para Josué e falou: não amarela não, filho. Não tenha medo. Aonde você colocar a planta do seu pé, eu vou te dar como herança. Tenha coragem, esforça, não tenha medo. Deus começou a tratar com medo. Quando Deus quer nos entregar uma terra, e alguns de vocês, eu sinto o Espírito Santo falando isso comigo, o Espírito Santo está tratando com medo na sua vida. Será que Deus está nisso mesmo? Será que Deus está falando comigo? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Não sei. Você está falando, não tenha medo. Eu te chamei, eu te separei. Você é meu, você é minha. Não tenha medo. Eu estou no controle. Onde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar como herança. Começa a entrar na sua universidade, onde você estuda, na escola onde você estuda, e fala: Senhor, meu pé está aqui. Um dia nós vamos estar fazendo um trabalho aqui, e essas pessoas vão estar chorando, sendo tocadas pelo teu Espírito. Começa a sonhar coisas maiores. Sabe o que o Espírito Santo está me falando? Talvez é loucura na minha cabeça, mas existe alguns de vocês aqui que Deus vai entregar coisas muito maiores do que você pensa nas suas mãos. Algumas coisas que você está fazendo hoje são tão embrionárias em comparação com aquilo que está na sua frente, com aquilo que Deus tem para a sua vida. Alguns de vocês vão ser colocados em posições estratégicas na sua cidade, para influenciar com o reino de Deus e com aquilo que Deus tem te dado. Alguns de vocês vão ser tão cheios de compaixão pelos perdidos e pelos pequeninos, que todo o seu ministério vai tomar um formato do coração do Pai, pelos pequeninos. Deus vai usar vocês de uma forma muito ousada nesses próximos anos. Você precisa entender que o Espírito Santo está moldando algo diferente para esses próximos anos para o Brasil. Não fique ofendido comigo, mas alguns lugares que eu vou, ministério de dança é só um enfeite. Eu me recuso a acreditar que Deus chamou vocês para serem só um enfeite. Vocês chamaram para fazer história, para estabelecer o reino de Deus. E às vezes vocês se veem da mesma forma como os outros se veem. Você precisa saber que quando você sobe ali para fazer algo para o Senhor, você está liberando os céus, liberando algo dos céus. Você está agindo no chamado que Deus te deu, na função que o Senhor te deu. E você não vai só se contentar com 4 paredes, mas você quer influenciar e trazer o reino de Deus e expressar o reino de Deus através das coisas que o Senhor tem te dado para fazer. Sabe quando você dá um chocalhinho para o menino bater, para ele não parar de encher a paciência? Eu não queria falar isso, mas estou falando, língua minha. Às vezes você se sente desse jeito: o ministério de dança é só um chocalhinho que nos deram para a gente brincar, para a gente não perturbar na igreja e ter alguma coisa para fazer. Não é isso.
Deus usa as artes desde a fundação do mundo. O Senhor sempre usou artes. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se movia. Movimento sempre esteve na história. Você precisa entender isso. Você precisa entender a profundidade dessas coisas e abraçar aquilo que Deus tem para você. Sim ou não? Amém. Então não tenha medo. Filha para o seu irmão, fala, não amarela não. Segunda coisa, da segunda geração. A primeira geração mandou os espias para a terra ver o mel. A segunda geração falou, entra na terra. 2 espias, sem nome, sem face. E eles foram para o lugar certo. Eles foram para a casa de uma prostituta, Raabe. Eu quero dizer uma coisa, que Deus vai colocar vocês no lugar certo. Deus vai colocar você com aqueles que precisam mais na sua cidade. Eu vou falar isso de novo. Deus vai te colocar no lugar certo. Aqueles que precisam mais daquilo que você está carregando. Aqueles que estão mais carentes daquilo que você está carregando. Quantos querem isso? Quantos creem nisso? Eu estou profetizando. Deus vai te dar aqueles que mais precisam na sua cidade. Terceira coisa, Deus deu estratégias de guerra. Eu vou parar por aqui, vamos lá. Uma das estratégias de guerra que o Senhor deu, falou, santidade, observa a arca e se move quando ela mover. A estratégia de avanço da nossa geração está diretamente ligada com o movimento dos céus. Vou repetir isso novamente. A estratégia que Deus tem dado para a nossa geração está diretamente ligada com o reino de Deus, como os céus funcionam, como os céus se movem. Ou seja, Josué falou, olha, nós vamos nos mover quando a arca se mover, nós vamos avançar quando a presença avançar, nós vamos entrar no rio quando a arca entrar primeiro, nós vamos pisar quando a arca entrar primeiro. Ou seja, eles tinham uma aliança com a presença de Deus. Eu estou para ver o ministério que está pronto para ministrar, tanto de louvor como de música, como de dança, na igreja, que antes de começar fala, espera aí, a gente vai ficar no cantinho, não vamos subir na plataforma. O Senhor não liberou ainda para a gente fazer. Tem algo ainda para liberar. Fica intercedendo com a cara no chão. Eu estou esperando isso acontecer. Vai acontecer um dia. Quando ministérios vão falar, espera aí, eu só vou subir na plataforma quando eu vi o Senhor subir primeiro. Eu só vou abrir a minha boca quando eu ver o Senhor abrir primeiro. Eu vou esperar, eu vou esperar, eu vou esperar, eu vou esperar. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu não tenho que balançar a minha lança na frente e falar, eu vou te pegar, inimigo. Eu tenho que esperar a presença de Deus na frente. Nós temos que aprender a sermos dependentes da presença de Deus e nos mover com ela, para nós podermos causar o efeito que Deus quer que você cause na cidade onde você está. Vocês estão entendendo? Já. Eles então seguiram a arca. Então os sacerdotes puseram o pé dentro do rio. A Bíblia diz que o rio se abriu e eles atravessaram. Conselho que eu vou dar para vocês: se vocês seguirem a presença de Deus, o rio vai abrir e Deus vai estabelecer o seu ministério. Eu vou te falar de novo esse conselho. Faça uma aliança com a presença de Deus. E o que precisa ser aberto na sua frente vai abrir. Não critica seu líder. Não critica outro ministério. Ame a presença de Deus.
E a Bíblia diz então que o coração do inimigo derreteu na frente deles. E a palavra de Deus diz então que Deus virou para Josué e falou: falta uma coisa, filho. O quê? Circuncida eles. A circuncisão fala de ferir a carne. Eu vou te ser sincero, pode até tampar o ouvido se você não quiser ouvir, mas no processo do seu chamado, Deus vai ferir a sua carne. No processo do chamado que Deus tem na sua vida, alguns de vocês, Ele já está ferindo a sua carne. E está doendo. Está doendo. Mas não preocupa não. No dia que o Senhor circuncidou eles, o Senhor sarou eles. No mesmo lugar onde eles foram circuncidados, foi o mesmo lugar onde o Senhor esperou até que eles foram sarados. Vira para o seu irmão e fala: preocupa não, filho. Vai doer, mas Deus vai te sarar. E no lugar onde você foi circuncidado, é o lugar onde você come das novidades da terra. E de repente Josué se encontra com o príncipe do exército do Senhor. O amor de Deus está nesse lugar por vocês. Sei que nós estamos no terceiro dia da escola, é só o começo. Eu acho que o Senhor está descascando algumas coisas. Hoje vocês chegaram aqui quebrados, cansados. Mas essa noite o Senhor está dizendo: eu tenho um compromisso de mudar você nesses dias, se você quiser. Se você deixar, eu vou te mostrar. Alguns de vocês estão... Hoje vocês têm pensado: eu estou cansado, Judson, de lutar. Às vezes eu sinto que eu estou fazendo sozinha ou sozinho e nada acontece. Eu quero te dizer uma coisa: você não está sozinho e nunca esteve sozinho. O Senhor te ama. Ele vai te ajudar a terminar aquilo que você começou. Sinto o Espírito Santo movendo algo aqui essa noite. Ele está dizendo: olha, eu não estou brincando com você, eu te chamei. E o Senhor quer que você descubra como Ele te vê. Como precioso, como preciosa, como amado, como amada. Lá estava Gideão escondido. O Senhor falou: homem valente. Gideão falou: não, o Senhor está falando comigo não, errou o endereço. Não errou não, é você mesmo. Deus não errou, é você que Ele está querendo. É você que Ele chamou. E a palavra de Deus diz que Ele não nos dá um mandamento que seja impossível ou que seja difícil para nós fazermos, mas Ele nos dá graça. Graça, 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 para cumprir aquilo que Ele nos chama para cumprir. Vocês entendem isso? Você entende isso? Jesus está enfiando a mão nessa escola hoje à noite. Ele está levantando alguns de vocês. Eu sinto isso literalmente nesse lugar. O Espírito Santo está levantando alguns de vocês. E sabe de uma coisa? Alguns de vocês vão levar esse ânimo para a igreja da onde você veio. E o Espírito Santo está me dizendo que também alguns pastores estão desanimados e desencorajados. E o Espírito Santo vai usar vocês para trazer, soprar ânimo e esperança dentro da igreja. O Senhor está me falando que tem alguns de vocês que na sua igreja tem sido atingida por ataques do inferno dentro da liderança.
E você saiu e veio. O Senhor está dizendo que Ele vai usar você para trazer paz. O Senhor vai intervir em favor de ministérios que estão aqui. E eles vão sentir lá. Já estou me falando que alguns de vocês representam jovens na sua cidade e na sua igreja, que eles estão batendo de frente. Alguns de vocês têm olhado jovens que estavam do seu lado e que agora não estão mais, que caíram. Meninas que caíram em pecado, se envolveram com o cara errado e se arrebentaram. O Espírito Santo está dizendo para você: eu vou te usar para restaurar o útero, para gerar aqueles que vão tocar a nação. Eu vou te usar para restaurar o fogo naqueles meninos. O Senhor está passando aqui no nosso meio, Ele está ministrando para você. Aleluia. Toca alguma coisa aí, Carlinhos, para a gente terminar, porque senão Judson não para de pregar. Eu poderia ficar mais uma hora falando com vocês, mas eu quero apenas orar para um tipo de pessoa aqui. Quero orar para aqueles que falam: Judson, eu estou desse jeito, eu estou arrebentado. Eu preciso que Deus intervenha. Eu quase desisti, mas eu preciso que o Senhor sopre ânimo sobre a minha vida, sopre esperança sobre a minha vida. Eu quero dizer que Elias, um dos homens que mais admiro na Bíblia, passou por momentos de depressão emocional na vida dele, que ele foi para a caverna. Ele voltou tão indignado. Olha só o que o povo de Deus fez, olha só o que aconteceu, olha só como que as pessoas têm. E ele se encavernou. O Senhor falou com ele: eu só vou falar com você depois que você sair da caverna. Depois que você parar de ficar indignado, murmurando, reclamando, sai para fora e vem aqui, filho, que eu vou falar com você. Quando ele saiu para fora, o Espírito Santo, Deus começou a falar com ele do futuro. Sabe o que vai dar esperança para você? Não é as frustrações que você teve no ministério nos últimos anos, mas é o que Deus vai fazer com isso. Sabe o que vai te dar esperança? Não é as pancadas que você levou nos últimos anos no ministério, mas do que te espera amanhã. O que está reservado para você amanhã. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Deus vai restaurar. Sabe, eu sinto um cheiro, Gisela, que essa escola é uma escola de restaurar sonhos abortados e ministérios abortados. Eu não sei porquê, mas eu estou sentindo isso claro. Eu não sei qual que é o tema da escola de vocês, mas eu sinto gratidão. Eu sinto que este ano o Senhor vai restaurar. E começa com o que nós acabamos de falar. Não cometa os erros dos pais, que foi falta de gratidão. Tenha fé. Fala: Senhor, eu agradeço pelo maná que o Senhor está me dando, e eu vou esperar até o dia que eu vou entrar na terra prometida. Talvez sejam poucas pessoas que estão assim, mas vem aqui na frente, eu quero orar com você. O Espírito Santo vai intervir em favor do seu ministério, em favor do seu chamado. Toma-me, Senhor,
em tuas mãos. Deus, eu profetizo sobre este ministério. Os melhores anos estão na frente e não atrás. Ele está ajustando essas coisas. E às vezes a administração está demorando não, é no tempo de Deus. O Senhor está dizendo para vocês: eu vejo óleo, azeite brotando das mãos de vocês. Jesus, tudo entregarei. abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre o meu coração para que eu possa sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre o meu coração para que eu possa. Sabe o que o Senhor também dizendo? O inimigo tentou ceifar ministérios de artes nos últimos anos, neste último ano, na igreja brasileira. Porque vocês não sabem, mas vocês vão ser muito úteis para o plano que Deus tem de alcançar nações nos próximos anos. Você está me ouvindo? Vocês não sabem, mas vocês vão ser muito úteis com o plano que Deus tem para alcançar as nações nos próximos anos. E os pequeninos, reia, Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha sobre esses homens, sobre essas mulheres que estão aqui, Senhor. Meu Deus, eles não vão desistir. Eles são essa nova geração, Senhor. Reia! Joshua Gemirui, a geração de Josué, Senhor. Oh, Rebacash, quero me desesperar. Outra vez, quero perder o sono. Outra vez, Queimando de amor por ti. Oh, quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono outra vez, quando de amor Reia! Oh, quero me apaixonar outra vez. eu sinto o Senhor falando novamente. Esse Jesus não está assustado com o pecado que você cometeu. Ele está assustado de você não crer que o sangue dele é maior do que essa fraqueza sua. Ele não está assustado que você caiu. Ele está assustado que você não está aceitando que ele pode mudar a sua história.
que Ele pode remover essas frustrações, e essas dores, e essas decepções, e esses medos. Quero perder o sono outra vez. Queimando de amor, quero me apaixonar outra vez. Mais, Jesus, mais, 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 Jesus, mais, Jesus, mais, more, Quero Jesus, perder o mais, Jesus. sono outra vez. Queimando de amor por ti. Quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Deixa eu compartilhar com vocês uma coisa. Eu vejo uma visão na minha mente de uma multidão de ministros na área da dança. Eles saem dançando pelas ruas, mas não dá para ver como que eles estão vestidos, mas parece que um véu completamente é a roupa deles. É como se eles vão descendo e eles vão correndo e dançando, e um pano tão grande, tão imenso que invade a rua. E à medida que eles dançam, não é no Brasil, é em outras nações, em várias nações. O Espírito Santo está me dizendo que Ele vai levar a área da dança, os profetas da dança, os ministérios que entendem essa arte, para correr pelas nações. Eu vejo crianças sendo curadas, paralíticas sendo saradas. Eu vejo milagres acontecendo. Vocês vão se mover com compaixão, como vocês nunca se moveram antes. Quero me desesperar outra vez. Sabe, o inimigo, ele tem segurado uma cédula contra você. Toda vez que você tenta avançar, ele balança e fala: olha aqui quem você fez, olha aqui o que aconteceu no passado. Quero te dizer uma coisa que é mentira. Aquilo que você fez no passado, Jesus pegou e rasgou, e Ele jogou no mar do esquecimento. E Ele está dizendo: é tudo novo. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. O meu sangue está sobre a sua vida. O meu sangue está sobre a sua vida. A minha graça está sobre a sua vida. O meu sangue, a minha graça. 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 Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão que está aqui, Senhor. E Deus, obrigado pelo que o Senhor está fazendo hoje à noite. Você está colocando mais um tijolo nos dias dessa escola. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.